Olá, eu sou a Clara Luz e eu vou fazer o audiobook do livro Contos de Ursinhos em 5 minutos. Vamos primeiro conhecer os ursinhos. Estes simpáticos ursos são alguns dos habitantes da cidadezinha de Vila Nova dos Ursos. Barnabé, Senhora Ursa, Avó, Senhor Urso, Max, Tico e Zizi. Primeiro conto. São horas de ir para a cama. Quando vem a noite, não há ursinho que não goste de enroscar-se na caminha e adormecer. De cabeça na almofada, os ursinhos sonham com mel, bolos e brincadeiras. Mas antes de se deitarem, todos os ursinhos devem tomar uma banhoca, apesar de alguns não gostarem de molhar as suas orelhinhas. Esta é a história de um ursinho chamado Tico, que detestava tomar banho. O pai experimentou de tudo um pouco para tornar os banhos mais divertidos. Começou por comprar um barco para o Tico brincar na banheira. Mas o ursinho queixou-se de que ficava sem espaço. Então o pai do Tico comprou um frasco de espuma de banho, mas fazia bolhas tão grandes que nem sequer conseguia ver o ursinho no meio da espuma toda. As bolhas ficavam a flutuar e rebentavam com um plaf. O Tico disse que aquilo lhe fazia cócegas no nariz e acabou-se a espuma no banho. Os 3 patinhos amarelos e um produto que punha água encarnada também não deram resultado. Um dia o Tico foi dar um passeio com a avó, quando de repente começou a chover. Por sorte, o ursinho tinha calçado botas e a avó levava um chapéu de chuva. Mas mesmo assim, o Tico teve de se queixar. Ai, avó, não gosto nada de me molhar. Entra-me água pelas orelhas, pelos olhos e pelo nariz. É horrível. Olha, Tico, fico muito admirada com isso, disse a avó. Nem sabes dar valor à sorte que tens? Sorte? Mas que sorte, avó? Perguntou o ursinho. Eu pensava que todos os ursinhos sabiam, respondeu a avó. Bem, então escuta. Cada gota de água que te tocar é um bocadinho de boa sorte que te irá acompanhar pela vida fora. Por mim, procuro sempre molhar-me o mais possível. E a avó tratou de fechar o chapéu de chuva e começou a chapinhar numa poça. Nessa mesma noite, à hora do banho, o pai do Tico teve uma enorme surpresa. O filho saltou para dentro da banheira sem fazer birras. E mais ainda, até foi difícil fazê-lo sair do banho e pô-lo na cama. Por acaso, já ouvi dizer que agora o Tico é o ursinho mais feliz que há e também o mais limpinho. Fim, e espero que tenham gostado. Vamos ouvir mais um conto de ursinhos? Segundo conto, Ursos Pequeninos e Outros Mais Crescidos. Uma bela tarde, o Tico e a amiguinha Zizi foram brincar para o parque. A certa altura, apareceram 2 ursos mais crescidos. Ó, criancinhas, saiam daí que nós queremos andar de balanço, disseram eles muito antipáticos. O Tico não era especialmente valentão, mas também não queria fazer má figura diante a Zizi. Por isso, respondeu levantando a voz. Nós chegamos primeiro, mas podemos ir andar no carrossel. Por acaso até já estamos fartos do balanço. Contudo, mal viram o Tico e a Zizi as voltas no carrossel, os ursos mais crescidos resolveram que afinal também queriam andar no carrossel. Não foi uma atitude nada bonita. A Zizi não queria zangas e apressou-se a dizer: Vamos brincar com papagaio de papel. Eles que fiquem com tudo o que quiserem. O Tico concordou imediatamente. Daí a nada, os ursinhos brincavam felizes da vida. Fazia muito vento nesse dia, o que era ótimo pôr o papagaio a voar. Não tardou, porém os outros mais velhos se puseram a correr e a jogar a bola mesmo ali ao pé. O parque era bastante grande e tinha espaço para todos, mas eles insistiam em ficar perto dos pequenos. O Tico ficou com medo que eles tropeçassem no fio do papagaio, ou pior, ainda que lhe dessem algum encontrão que o fizesse largar o fio.
Então, é que era uma vez um papagaio. Nesse momento, soprou uma rabanada de vento mais forte. A bola dos mais velhos voou para debaixo do carrossel e o papagaio saltou e ficou preso numa árvore. Agora ninguém podia continuar a brincar. O Tico já estava disposto a ir para casa, mas a Zizi, que era uma ursinha muito esperta, teve uma ideia. Vocês que são mais altos podiam ir buscar o nosso papagaio, disse ela. Nós, como ainda somos pequenos, tiramos a bola debaixo do carrossel. O que é que acham? Os ursos mais velhos puseram os olhos no chão, envergonhados. Não devíamos ter andado a arriá-los. Desculpem, disseram. Essa ideia é muito boa. Foi assim que os ursinhos rastejaram e os grandes se puseram nos bicos dos pés. E depois ficaram os 4 a brincar juntos o resto da tarde. Fim, espero que tenham gostado. Querem ouvir mais uma história de ursinho? Vou vos contar. Terceiro conto, o Urso Azul. Numa bonita casinha do centro da cidade, vivia um urso, um bocado pateta. Alberto, assim se chamava. Tinha a mania de andar sempre vestido à última moda. A sua preocupação com as roupas e as modas era tão grande que sempre se encontrava amigos ou alguém da família. Reparava imediatamente no que trazia vestido. Que horror! O primo João com o mesmo casaco do mês passado e ainda por cima com 3 botões em vez de 6. Coitado do João. O Alberto até tinha roupas bastante bonitas, mas a maior parte das vezes só fazia figuras ridículas. Todos os meses, sem falhar, Alberto recebia pelo correio um monte de revistas de moda que, regra geral, o deixavam completamente convencido de que era o urso mais bem vestido da cidade. Numa certa manhã, o nosso amigo pegou num grande embrulho de revistas acabadinho de chegar. Porém, mal olhou para as capas, ficou desesperado. Azul! Agora a cor da moda era azul! Usar outra cor estava, portanto, fora de questão. O urso foi ver que tinha no armário e pouco faltou para desatar a chorar. Fatos cor de laranja, um chapéu verde, um boné às riscas amarelas, pelgas de pintinhas pretas à cor de rosa, tudo para deitar fora. Que desgraça! Nessa noite, quando já estava deitado, o Alberto teve uma ideia. E se tingisse as roupas todas? Ficaria o último grito da moda e quase sem gastar dinheiro. Que ideia brilhante! Mas Alberto tinha tantas roupas que o único sítio possível para as tingir era o pequeno lago do jardim. Felizmente, o lago não tinha peixe. O urso despejou-la para dentro de uma porção de pacotes de pó para tingir e, quando a água ficou azul, foi ao quarto buscar a roupa. O pior é que resolveu trazer muitas coisas de uma só vez. E, para seu grande azar, também não reparou no regador que tinha deixado no meio do caminho. Sem perceber bem o que lhe acontecia, Alberto tropeçou. Levantou o voo e foi estatelar-se dentro do lago. Splash! Adivinha o que aconteceu? Pois é, o Alberto ficou todo pintado de azul, da cabeça às patas. Quando o viram naquele estado, os amigos fartaram-se de rir, mas pensaram que o Alberto ia finalmente desistir da mania de andar sempre à moda. Qual que? Os amigos enganaram-se. O Alberto adorou a nova cor do pelo. Pelo menos durante algum tempo. É que as modas passam e agora as riscas é que fazem sucesso. Resumindo, se forem à Vila Nova dos Ursos, descobrem logo quem é o Alberto. Fim! Espero que tenham gostado. Vamos ler mais uma história de ursinhos? Contos de Ursinhos, número 4. O Urso do Autocarro. Todas as quartas-feiras havia mercado em Vila Nova dos Ursos e nesse dia da semana a cidade enchia com os ursos das quintas e aldeias dos arredores. Os visitantes utilizavam os mais diversos meios de transporte, desde bicicletas, triciclos até carrinhas e caminhões. A maioria, porém, preferia ir de autocarro, que ficava cheio como um ovo. Ora, numa quarta-feira de manhã, o Tico e a avó apanharam um autocarro para a cidade.
À tardinha, depois de um dia muitíssimo bem passado, voltaram a apanhar o mesmo transporte para voltar para casa. Como de costume, o autocarro encheu-se rapidamente. Estou a ver que temos de viajar de pé, disse a avó. Mas se tu quiseres, pego-te logo ao colo para olhares pela janela. Mas o Tico achou interessante observar o urso que também ia de pé, um pouco mais à frente. Era um urso já de certa idade que usava chapéu. Não era o chapéu que era estranho, porque há muitos ursos mais velhos que usam chapéu. O que era realmente estranho era que o Tico ia jurar ter visto o chapéu se mexer. O Tico pôs-se a olhar fixamente para a cabeça do urso. Lá estava o chapéu, outra vez aos saltinhos, como se estivesse a dançar. O ursinho estava fascinado. O chapéu agitou-se novamente. Tico trepou para o colo da avó muito excitado. Está quieto, Tico, disse a avó. Olha que ainda te deixo cair. Mas olha, avó, olhe, disse ele muito baixinho apontando para o chapéu do urso. Nesse preciso instante, o chapéu deu um salto na cabeça do urso. A avó ficou tão pasmada com aquilo que deu um gritinho abafado. O urso voltou-se para ela. Precisa de alguma coisa, minha senhora? Perguntou. A avó só foi capaz de apontar para o chapéu. O urso sorriu e disse: Dê-me licença, que me apresente. Sou o urso Barnabé. Continuou ele, tirando educadamente o chapéu. E este é o meu amigo Sarapico. Ao verem um ratinho empoleirado na cabeça do velho urso, a avó e o Tico desataram a rir. Espero que fiquemos todos bons amigos, disse Barnabé a sorrir para a avó. Fim, e espero que tenham gostado dessa história. Vamos ouvir mais uma história de ursinhos? Contos de Ursinhos número 5. As Horas Trocadas. No ano passado, chegou uma visitante à Vila Nova dos Ursos, que se tinha esquecido de dar corda ao relógio de pulso. Quando perguntou as horas a alguns habitantes, ficou pasmada com a resposta que ouviu. São 3:30? Disse-lhe a ursa, que vendia fruta e hortaliças, olhando para o relógio da Câmara Municipal. 8:45? Respondeu o urso padeiro, depois de consultar o relógio da torre da igreja. O urso que vendia gelados na esquina da rua principal deu uma olhadela ao relógio da estação e respondeu: Passam 8 minutos das 6. Está visto que os relógios da cidade não andavam certos. Isso porque o velho senhor Tic-Tac, o único relojeiro da Vila Nova dos Ursos, já não tinha muita força nas pernas, quando o resto ainda se sentia bem, mas não era capaz de andar a subir escadas para consertar relógios lá nas alturas. E não há dúvida de que os relógios avariados eram um problema. Os comboios nunca andavam às horas e os comerciantes nunca sabiam quando haviam de abrir as suas lojas. Então, um belo dia, chegaram à cidade 2 visitas muito especiais. Um urso de nome Alfredo e o seu amigo elefante, chamado Jumbo. A maior parte dos habitantes de Vila Nova dos Ursos nunca tinha visto um elefante na vida. Por isso, formou-se logo um grande ajuntamento. O elefante, muito satisfeito por poder exibir as suas habilidades, enrolava a tromba à volta dos ursos mais pequenos, um de cada vez, e levantava-nos no ar. Os ursinhos soltavam gritinhos de alegria. Com licença, Jumbo, disse o Sr. Tic-Tac, batendo-lhe levemente na pata com a bengala. Também és capaz de levantar um urso adulto? Eu, por exemplo? Daí a nada, já o Sr. Tic-Tac balançava lá no alto, por cima da multidão, sentindo-se, porém, tão seguro como se estivesse no chão. Se um dia destes alguém for à Vila Nova dos Ursos, há de reparar que não há um relógio que não esteja certo. É que o Jumbo passou a ir lá em 12 meses, e o Sr. Tic-Tac até costumava dizer que a visita do elefante é o momento mais alto do ano. Fim, espero que tenham gostado de mais essa história. E assim, chegamos ao fim de mais um audiobook. Mas ainda tem muitas mais histórias de ursinhos para contar. Mas vou deixá-las para um próximo vídeo.
Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E conte aqui nos comentários mais livros que você quer que eu leia. Beijinhos, até a próxima!